Primeiro, eles congelam as verbas. Lembre-se, são 15 bilhões e não 15 reais. Passadinha no nosso site para trazer aqui uma última notícia sobre o orçamento, sobre os cofres públicos. O governo anunciou um corte de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. Está aqui a presença do ministro Fernando Haddad, da ministra Simone Tebet, Rui Costa, ali também aparece a Esther Dweck, fazendo o anúncio no Palácio do Planalto. O presidente Lula anunciou, por meio dos seus ministros, o congelamento desse valor, 15 bilhões de reais no orçamento para esse ano. Segundo a equipe econômica, serão 11,2 bilhões de bloqueio e 3,8 bilhões de contingenciamento. O anúncio foi feito pela área econômica, esses ministros que eu mencionei, e o governo vem sofrendo pressão do mercado e do Congresso para que apresente alternativas de diminuição de despesas para cumprir o arcabouço fiscal. Despesas? E você sabe de onde vieram todas essas despesas? A equipe econômica havia se comprometido com a redução nas despesas no início do mês. Haddad e Tebet prometeram um corte de quase 26 bilhões na proposta do orçamento do ano que vem, além desse bloqueio. O contingenciamento e o bloqueio representam cortes temporários, mas são vistos de forma diferente pelo arcabouço fiscal. Fato é que os anúncios também visam cumprir a meta fiscal zero estipulada pela Fazenda, e o corte para este ano é o outro recado dado do governo federal para o mercado financeiro. E agora o favorecimento das cidades de aliados com 1 bilhão e 400 milhões de reais. O governo Lula, que favoreceu cidades de aliados em São Paulo e no Rio de Janeiro, com a liberação de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Lula direcionou desde a posse quase 1,5 bilhão de reais para um grupo de 6 prefeituras aliadas. Os integrantes desse grupo são Edinho Silva, prefeito de Araraquara, do PT, José de Felipe Júnior, prefeito de Diadema, também do PT, Marcelo Oliveira, prefeito de Mauá, também do PT, Cafu César, do PSB, ex-secretário de Hortolândia e candidato a vice-prefeito, Magdala Furtado, do PV, prefeita de Cabo Frio, e Vaguinho, do Republicanos, prefeito de Belford Roxo. Já deixe seu like e assista às próximas imagens. As 6 cidades estão entre as mais beneficiadas em programas prioritários de 5 ministérios: saúde, cidades, educação, trabalho e assistência social. O personagem central dessa rede é o chefe do gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Ele é o faz-tudo do presidente e só tem menos acesso a Lula do que a primeira-dama, Janja da Silva. Desde o início do governo, Marcola se reuniu 33 vezes com prefeitos e secretários municipais no Palácio do Planalto, 22 vezes com integrantes do grupo favorecido por Lula. Nesses encontros, Marcola chegou a tratar sobre liberação de verbas. E o que há de errado nessas operações? Olha, Fabiola, os advogados consideraram grave, o que a gente descobriu foi uma investigação longa aqui do grupo de reportagem investigativa do UOL, com a minha colega Júlia Afonso, com a editora Silvia Ribeiro, porque a gente encontrou indícios de tráfico de influência do presidente da República para favorecer estas 6 cidades, O Brasil tem 5.569 municípios e o presidente Lula está direcionando o seu governo para atender apenas 6 cidades, são cidades aliadas, a maioria delas governadas pelo PT, e outras são cidades de pessoas próximas ao presidente Lula e muito próximas do PT. A gente está falando aí de Araraquara, Diadema, Hortolândia, Mauá, Belford Roxo e Cabo Frio. Não teria nenhum problema, o presidente Lula atender essas cidades, desde que fosse com transparência, o que não ocorre. A gente está vendo um debate grande aí no Supremo Tribunal Federal tratando de emendas parlamentares, inclusive o Supremo mandou bloquear o pagamento de emendas, e o presidente Lula está usando o orçamento próprio dos ministérios, isso não é emenda, mas também faz parte daquele bolo, dos nossos impostos, para favorecer essas cidades.